Olá, meu nome é Sara de Mello, eu sou aluna do último período do curso de Tradução e Interpretação e estou aqui para apresentar meu trabalho de iniciação científica com a orientação da professora Alessandra Harmon, intitulado O Feminino no Livro de Gênesis. Este tema surgiu a partir de leituras e observações dentro do contexto cristão. As leituras foram feitas tanto da Bíblia, textos apócrifos e artigos, e também as observações foram feitas de religiões cristãs, sobre os métodos dentro de cultos e cerimônias. E a partir dessas vivências, surgiram questionamentos a respeito de, segundo a Bíblia, como seriam interpretadas o papel e a imagem da mulher dentro desses contextos. Para esta pesquisa, foi feito um recorte, um foco em Eva, para entender um pouco melhor a relação entre Deus e a figura feminina após a queda de Eva. O estudo deste tema se justifica pela presença do feminino na fé abraâmica, ou seja, as ideias contidas em Gênesis, elas permeiam tanto o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e também pelo impacto das mensagens bíblicas na vida da mulher. Temos como exemplo a caça às bruxas entre os séculos XV e XVIII e a demonização de líderes femininos como Joana d'Arc. A partir do impacto e da presença do feminino, é possível notar a necessidade da reinterpretação dos textos para que a gente possa evitar interpretações tendenciosas e fomentar ideias, interpretações mais embasadas, mais imparciais a respeito da imagem da mulher. Temos como objetivo, neste estudo, analisar a representação do feminino a partir da investigação da relação do homem e da mulher com foco em Eva. E, por fim, refletir um pouco melhor sobre como essas mensagens acabam moldando tanto a fé, a autoimagem e o papel social das mulheres, hoje em dia e historicamente. Como metodologia para esse estudo, foi conduzida uma seleção de textos, tanto clássicos quanto contemporâneos, para a produção de uma análise crítica, onde se dialogou tanto interpretações litúrgicas quanto acadêmicas. Durante a pesquisa, a partir dos estudos de teóricos clássicos, foi possível notar uma constante nas interpretações clássicas. Temos aqui a associação das mulheres à fraqueza moral e à corrupção do homem da humanidade. Muitas vezes é usado como exemplo personagens como Eva, como responsável pela queda da humanidade, Dalila como corruptora de Sansão, e Salomé, que, influenciada por sua mãe, pediu a cabeça de João Batista. A partir dessas interpretações, dessas e tantas outras personagens presentes no livro de Gênesis, algumas atitudes elas foram justificadas por teóricos clássicos, como, por exemplo, no silenciamento das mulheres na igreja, segundo Paulo, ele diz: não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Este trecho, ele justificou bastante o afastamento e o apagamento das mulheres no proselitismo. Temos aqui também a submissão feminina. Segundo Paulo, nas palavras dele, vós mulheres, sede submissas a vossos próprios maridos. Aqui, segundo Aristóteles, ele defende a infantilização da mulher, dizendo: o homem deve governar e a mulher deve ser governada, assim como as crianças devem ser governadas por seu pai. E, por fim, segundo Tomás de Aquino, na defesa à redução da mulher apenas à vida doméstica, ele diz: o homem e a mulher se unem pelo casamento com o propósito de gerar filhos e para a criação dos mesmos. A mulher, apesar de inferior, compartilha da responsabilidade. Temos aqui constante de se manter a mulher secundarizada, afastada de uma posição de agência, tanto sobre as suas vidas, mas também na história e no proselitismo e também da vida social. Mas, indo na contramão dessas interpretações clássicas, teóricos contemporâneos estão revisitando e reinterpretando versículos fundamentais do texto bíblico, como, por exemplo, faz Doucan na relação homem e mulher ao trabalhar os termos machal e texuká. Vemos aqui a reinterpretação do versículo 16 do capítulo 3 de Gênesis, que diz: a mulher disse:
multiplicarei grandemente a tua dor e a tua gravidez. Com dor terás filhos. O teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Aqui, a dominação, presente no versículo, o machal, ele se referiria ao poder do homem sobre a mulher. Mas Duncan, ele reinterpreta este conceito, entendendo ele, na verdade, como um domínio sobre o autocontrole masculino. Dessa forma, seria uma responsabilidade do homem de governar os seus próprios impulsos em prol de um equilíbrio cósmico. E, no caso, o desejo citado no versículo, o texto K, não seria apenas o desejo e a satisfação e a autossatisfação da mulher. Ele reinterpretaria esse desejo como uma busca transcendental, refletindo a maturação e a autotranscendência em direção ao outro. Dessa forma, tanto o machal quanto o texto K seriam impulsos que iriam conduzir a vida tanto do homem quanto da mulher. Segundo essas palavras, a mulher se volta para o homem com sua recém-despertada intenção amorosa, texto K, e em resposta, o homem se volta para ela com seu renovado senso de responsabilidade. Dessa forma, eles teriam impulsos complementares que, quando unidos, fariam com que os dois, em companheirismo, pudessem chegar mais próximos à salvação. Aqui, nas palavras dele, ele diz: nossa passagem também pode ser lida como uma profecia messiânica, como uma visão profética de um equilíbrio renovado nas relações de gênero entre homem e mulher, trazendo luz, alegria, felicidade e honra de volta ao mundo. Dessa forma, a salvação, tanto de um quanto do outro, não poderia existir sem esse equilíbrio, fazendo com que tanto o homem quanto a mulher sejam importantes neste processo. Dessa forma, a mulher ela se tornaria a redentora do homem, levando ele à sua própria salvação. Aqui, trazendo outro teórico contemporâneo, Woodman, ele nota que, no caso de Eva, ela é nomeada apenas após a queda no Jardim do Éden. Aqui vemos que o que dá uma dica dentro da interpretação da formação da imagem de Eva, de que provavelmente a sua identidade estaria ligada à queda. Assim, indo na contramão de interpretações mais comumente difundidas dentro das denominações cristãs, temos a perspectiva mórmon sobre a queda de Eva. Ela, no caso, seria interpretada como estando predestinada a cometer o pecado original. Assim, ela estaria, na verdade, cumprindo um desígnio maior que permitiria a realização dos propósitos divinos. Segundo essa visão, a sua transgressão, na verdade, seria parte do plano de redenção e possibilitaria a vinda de Cristo, dando a oportunidade de exaltação da humanidade na escolha de Deus perante o mal. Dessa forma, por meio dessa perspectiva, a transgressão de Eva seria, na verdade, uma etapa necessária para o cumprimento das profecias e uma oportunidade para a salvação da humanidade. Dessa forma, a perda da inocência no Éden seria tanto inevitável quanto indispensável para o progresso espiritual. Assim, sem o pecado de Eva, não haveria possibilidade para a humanidade, e o seu ato pode ser visto como o primeiro sacrifício presente na Bíblia. Ela estaria agindo com a função de mãe de todos os viventes, dando a oportunidade tanto da vida para toda a humanidade, mas também da salvação dela. Se não fosse sua transgressão, não haveria posteridade e essa posteridade não teria oportunidade de buscar a sua salvação. Essa ideia, ela é também apoiada por Rudman no seguinte trecho. O capítulo 3 de Gênesis seria, portanto, não uma história da queda da humanidade, mas do seu amadurecimento. Ou seja, esse seria um caminho que deveria ser percorrido pela humanidade, no qual Eva teve um papel central de sacrifício e de cumprimento da profecia em prol da salvação da humanidade. Nós podemos ter uma visão alternativa de como foram as passagens bíblicas, podemos ter uma noção um pouco mais embasada em textos teóricos, em traduções que voltam ao texto
numa tentativa de entender um pouco melhor qual que era a intenção nos textos bíblicos para a mensagem da mulher e de sua função. Assim, podemos concluir que, dentro do contexto bíblico, existem contradições entre a exaltação e a subordinação feminina, já que em alguns versículos eles são usados para subordinar e apagar as mulheres, mas outros, como os que acabamos de ver e reinterpretar, podem ser interpretados como guias e redentores para a mulher, apesar da queda, e, a partir de então, nós podemos notar uma necessidade de que mais estudos possam ser feitos para que possamos entender um pouco melhor qual era de fato a mensagem bíblica para as mulheres e evitar leituras distorcidas.